Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, mais um tema importante, né, pai? Nós já anunciamos, estamos tão próximos de um Boat Show e é um tema delicado, tem muita gente questionando a respeito desse tema e falaremos então a respeito do tão falado, tão perguntado IPVA náutico. E acho que para isso, além da nossa presença, nós trouxemos aí uma autoridade no assunto. Porque não é a nossa área, né? Então, enfim, aqui esse tema que recebemos questionamentos diários, e ao mesmo tempo não temos propriedade para falar sobre esse tema, né? Como o nosso convidado que está nos honrando aqui com a sua presença, né? Que é uma pessoa que atua exclusivamente nessa área tributária, que é o sócio fundador da FFV Advogados de Belém, que se não é o maior, está entre os maiores escritórios, né, dessa área, e que inclusive está nos dando essa honra aqui agora, que é o Michel Viana. Michel Viana, que é também um navegador, então ele já tem a experiência do que é, tanto na parte profissional, como também na área de lazer. Então, Michel, boa noite. Meus amigos, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer poder participar do Mar de Amigos e sempre estarei à disposição dos meus amigos para poder falar sobre qualquer tema, seja ele inerente à náutica, à tributação. E fico muito feliz de poder rever, mesmo que seja pelo vídeo. A gente se vê tão pouco tempo, 2 vezes, 3 vezes no ano, por conta dos salões náuticos, mas hoje é um prazer enorme estar com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema tão complexo, tão importante para o setor da náutica. Obrigado. Inclusive, quero só deixar claro aqui, para quem estiver nos ouvindo, assistindo, né, que o Michel está em Belém, né, nesse lugar maravilhoso, mas é o norte do país, gigantesco que é o Brasil, e nós estamos no Guarujá. Né? Então nós temos aí uma pequena distância, né? Uma distância aí de 3.000 quilômetros, né? E que daria praticamente entre Portugal até a Ucrânia, né? Se fosse em linha reta. Então, talvez até se tiver alguma questão de um delay aí, alguma questão de imagem ou de resposta, é exatamente porque nós temos essa distância que estamos aí transmitindo nesse momento. Vamos tratar acho, desse assunto para quem eu até conversei com algumas pessoas que quando a gente divulgou a respeito desse assunto se surpreenderam, não sabiam sobre o que estava sendo falado. Então, Michel, eu gostaria de abordar primeiramente a origem desse assunto. Por que nós estamos abordando nesse momento a respeito do IPVA para barcos? O que trouxe esse assunto à tona? Eu acho que trouxe, João, foi exatamente uma correção na legislação, foi feita pelo Poder Legislativo. Por quê? A previsão de cobrança do IPVA sobre embarcações, inclusive a lei do meu estado aqui prevê a possibilidade dessa cobrança. No entanto, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, há alguns anos atrás, declarando essa cobrança ilegal, declarando essa cobrança inconstitucional. E o que é que o parlamento fez agora? O governo, sabendo que cobrar IPVA de embarcações e de jatos, aeronaves, vamos falar aqui especificamente das embarcações, iria aumentar a receita do Estado, claro. Então, eles corrigiram uma técnica legislativa e agora veio na PEC 45, que é a PEC que trata da reforma tributária, essa possibilidade de cobrar o IPVA sobre embarcações. Perfeito, Michel. Então, já que você já introduziu o tema, até vamos aproveitar para saber em que estágio, em que pé está isso, né? A PEC 45 da reforma, ela saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Então, ainda está no âmbito do Congresso Nacional. No Senado, o relator dessa PEC é o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, de Manaus. Ele vai analisar, junto com os senadores, vão fazer
um crivo, vão analisar todos os dispositivos previstos nessa PEC, todas as alterações que vieram da Câmara, e ali vão decidir se vão aprovar sem nenhuma alteração ou se vão aprovar fazendo alguma alteração. Se houver alterações, que acredito eu, nós vamos ter, e vamos ter algumas sim, várias alterações, pelo que eu já ouvi de parlamentares próximos ali no Senado, na Câmara dos Deputados. Essas alterações retornarão para a Câmara, para que a Câmara se manifeste sobre as modificações feitas pelo Senado. Acredito que até o final do ano nós já tenhamos a posição tanto do Senado quanto da Câmara. Outra coisa, Michel, então, o IPVA, a partir desse momento do texto base que está sendo colocado, ele passa a acontecer, a incidir sobre todo e qualquer tipo de embarcação. O que já é sabido a respeito do texto que está em tramitação? Não é sobre todos. Nós temos as isenções. E as isenções previstas na proposta de emenda constitucional, as isenções que provavelmente permanecerão no Senado, que pode ser que o Senado tire essas exceções, né? Transporte, a embarcação para fins de pesca artesanal. Ela é uma isenção. Uma embarcação que faz transportes de passageiros, ela tem uma isenção, ele não vai recolher. Se o Senado assim mantiver, ótimo. E dentro disso que você acabou de explicar, a questão das alíquotas, né? Já se tem uma noção qual será a alíquota incidente sobre as embarcações? Será única para todos os estados? O que será isso? Se você me perguntou se a gente já tem previsão. Não, nós não temos previsão alguma, Janil. Michel, dentro dessas suas colocações, realmente nós estamos no embrião, né, de algo que foi lançado, mas pelo que está parecendo não existe critério algum, né? Nós temos, existe essa aprovação dessa PEC e tal, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui nadando contra a corrente, porque no fundo qual é o critério para se criar um determinado imposto, né? Ou seja, um país da extensão que o Brasil tem, e nós temos hoje uma questão de reforma tributária, como o João Paulo falou. Reforma quer dizer você pegar e readequar aquilo que já existe, tá? Agora, nós estamos falando aqui de uma alteração constitucional, então uma coisa para poder introduzir um novo imposto, que esse novo imposto ele não está tendo critérios, né? Porque se você for comparar, porque a gente está sempre na contramão dos fatos, né? Ou seja, estou falando assim, as autoridades brasileiras, ou seja, se vier com, olha, eu vi um modelo que é da Holanda, um modelo que é de Portugal, é da Espanha, e lá isso funciona, mas lá o intuito deste imposto é para poder diminuir a poluição, ou é para poder direcionar os recursos para determinadas benfeitorias. Aqui, pelo que nós estamos falando, é simplesmente pela questão de arrecadar e se deixar rolar do jeito que está, enfim, sacrifica-se, como o João Paulo falou, sacrifica-se a indústria, porque geralmente o novo que já tem um encargo bem carregado, né, ele vai continuar com esse, por menor que seja a alíquota do novo, mas o novo é aquele que polui menos, é aquele que tem maior tecnologia, é aquele que justamente emprega. Nós temos hoje aqui no Brasil vários estaleiros, que esses estaleiros aqui fomentam uma frente de trabalho, tá? Que dessa frente de trabalho, se ele tem mil empregados, isso daí indiretamente gera 3.000 pessoas ligadas a isso, e fora aquilo que está gerando para a parte de turismo, de lazer. Então, se você tem de norte a sul, leste a oeste, você tem que ter um aprimoramento de algo que é muito sério, não pode ser lançado assim de qualquer forma, né? Até para poder fiscalizar, né? Porque, na tua opinião, quem é que pode fiscalizar isso com a extensão territorial que é do Brasil? João, você foi muito feliz na sua fala.
Realmente, eu não te respondi a pergunta que você me fez anteriormente, não fui completo, mas o imposto ele vem para arrecadar, vem para engordar os cofres públicos e pronto. Esse é o fundamento da criação desse imposto. Eu até também falo em outras oportunidades, que a reforma é tão ampla, tão macro, né? Como você também falou aí, que esse IPVA, ninguém está falando dele, só a gente mesmo. Ninguém está falando dele. Ele está ali escondidinho, sabe? Vai passar, só a gente que gosta e é do meio fala dele. Mas, assim, quem vai fiscalizar? Não sei. Eu acho até que esse vai ser um grande problema para a cobrança efetiva desse imposto. Por outro lado, eu me coloco muito como proprietário de embarcação, né, claro, como sou, que se eu for amanhã, vamos dizer que vamos trabalhar com exemplo hipotético, que o imposto comece a valer em 2024. Ele não vai começar a valer em 24, ele deve começar a valer em 25. Tá? 25. Se eu for comprar um barco em 2030, um dos documentos que eu vou te pedir é: João Paulo e João Roberto, eu quero a quitação de IPVA dos anos anteriores, de 2025 a 2030. Senão eu não compro o barco. Se for seminovo, tudo bem? Igual ao imóvel, igual ao carro. Agora, será que se eu não pedir esse comprovante de quitação, eu vou ser surpreendido depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, com a Secretaria de Fazenda me cobrando este IPVA? Será que eles vão ter esse controle? Eu acho que a inteligência artificial aí vai resolver esse problema. Tá? Eles vão saber, vão fazer alguns critérios. Comprou um barco novo, tem que registrar o contrato na Secretaria de Fazenda. Tem que informar a capitania. Enfim, vão criar algum critério nesse sentido para poder saber que aquela transação está ocorrendo. Nos barcos novos, vai ser igual o carro. Vai chegar lá para comprar, o estaleiro vai informar diretamente a CEF, como a concessionária faz hoje. Tá, o Michel, tá claro a sua colocação, mas ao mesmo tempo, acho que o que está na dúvida de todos é porque a discussão sobre a reforma tributária é para que nós tenhamos uma junção de alguns impostos, né? Inclusive que a gente tenha uma diminuição dessa guerra fiscal que ocorre dentro da federação. Então, dentro desta colocação, que inclusive ele poderá, ou seja, pode ser que um estado adote isso, outro estado não adote, e dentro dessa nova proposta da reforma tributária, é que os recursos arrecadados vá todo para a União, e a União vá redistribuir essa quantia arrecadada, né? A livre critério dela. Então, isso não pode agravar mais a situação, porque os estados produtivos ou aqueles que incidem um imposto como esse, não vai ser penalizado 2, 3 vezes? Essa questão da União arrecadar, essa arrecadação vai dar pelo Conselho Federativo, né, que é um conselhão formado pelos estados e por alguns municípios, e está diretamente relacionada ao imposto sobre bens e serviços e à contribuição sobre bens e serviços, que é o chamado IBS e a CBS, que é a junção ali de PIS, COFINS, ICMS, enfim, não querendo ser muito técnico, mas eu preciso ser agora neste momento. O IPVA, nós vamos ver como isso vai ficar. Eu acredito que a arrecadação vai ficar diretamente com o Estado. Tá? Diretamente com o Estado. Não vai haver o repasse deste valor para o Conselhão, Conselho Federativo. Então, somente ICMS, PIS, COFINS, ISS, enfim, vai ficar a cargo do Conselho Federativo. E isso, só um minutinho, João Paulo, só para terminar a linha de raciocínio. Isso, estando dentro dessa tua análise,
Isso não dá margem também para evasão fiscal, porque se eu fizer a inscrição do barco no estado de São Paulo, que não tem IPVA, tá? E não vou fazer aí no Pará, tá? Porque no Pará tem o IPVA. Então isso não vai acirrar algo que vai dar essa disputa, sendo que barcos eles navegam em qualquer local que tenha água, né? Então eu vou fazer uma inscrição de um barco num estado para que eu não recolha esse imposto. Isso daí você não acha que vai estar fomentando pela esse tipo de analogia? Com certeza. Assim como é feito no carro, né? No nosso estado aqui, salvo engano, é 4,5% a alíquota do IPVA. São Paulo, acredito que seja 2, 2,5%. Enfim, Fortaleza tem uma outra alíquota, no Ceará. Então, no barco vai ser a mesma coisa. Mas, isso vai ocorrer. Eu vou procurar qual é o estado que tem a alíquota menor de IPVA. Se o estado de São Paulo chamar de 1% e o estado de Santa Catarina tiver 3%, evidentemente que todo mundo vai registrar os seus barcos em São Paulo e vai navegar em Santa Catarina. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso vai ocorrer. Agora, eu acredito que eles vão tentar, pelo menos, alinhar isso com os governadores, no sentido de ter uma alíquota mínima, né, e fazer com que todo mundo jogue o mesmo jogo aí. Todo mundo com a mesma alíquota. Não sei como isso vai ocorrer. Não sei. Ninguém sabe, na verdade. As alíquotas podem ter variação. O Senado Federal vai dizer a alíquota mínima de 1%, ela pode ir até 4%. Ponto. Decidam como vocês querem fazer aí. Pelo que eu entendi, Michel, e aí gostaria que você me corrigisse, eu até fizesse um comentário um pouquinho mais incisivo em cima disso, o campo ainda é muito nebuloso, né? Porque pelo que você comentou, o que está sendo aprovado agora é a possibilidade de criação de um imposto em cima de barcos e aeronaves. Mas, até o momento, a gente não tem informação alguma, não se sabe a alíquota, não se sabe quem é que vai fazer a cobrança, não se sabe quais serão os critérios, se até o final do ano vai ser aprovado essa questão da reforma tributária, até que se saia uma lei, precisa de uma lei complementar, é isso? Para que se defina o restante dos parâmetros, e mesmo assim talvez ainda vai depender da questão de cada governador, porque você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, existe uma isenção aí para a parte existe um IPI um pouco menor para a parte náutica, lá na região do sul também existe alguma coisa do tipo, então é muito possível que os próprios governadores, o pessoal, faça alguma coisa para fomentar a indústria, né? Eu queria que você complementasse isso, por gentileza. Exatamente isso. João Paulo, nós estamos aí com uma lei complementar que deverá vir ano que vem e vai preencher, pelo menos deverá preencher todas essas lacunas. Vai ter que... Essas nossas dúvidas aí terão que ser superadas, porque a gente precisa, sim, ter maiores informações. Eu acho que nós temos a obrigação, tá? Principalmente os amantes da náutica, desde os construtores até os prestadores de serviço, porque como nós sabemos aí, nós temos um mercado aí não é só o construtor, não é só o corretor, é o marinheiro, nós temos um grupo de marinheiros, grupo de pessoas que são profissionais da área, que se deixar correr de qualquer forma, isso pode prejudicar uma cadeia inteira. Tá? E eu falo isso com conhecimento do que já ocorreu aqui no estado de São Paulo. Né? Na época, antes do Supremo derrubar essa questão do IPVA para barco, houve no estado de São Paulo a cobrança de IPVA para barco. E eu tive apenas 2 clientes, 2 pessoas, no número total que a gente tinha, que era um grupo muito grande de clientes, que recolhiam o IPVA, que recolheram o IPVA. Um deles, inclusive, o barco era grande, era lastimável quando você via aquela quantia que estava sendo paga
para que não tivesse nenhum retorno para a sociedade ou para o meio. E, no caso, só 2 pessoas pagaram. Depois caiu esse IPVA, foi por terra, tá? E não houve o ressarcimento, né? Então, por exemplo, em Portugal existe o IUC, né? O IUC é um imposto que incide também sobre barcos, que foi instituído em Portugal em 2007. Mas ele tem critérios, ele tem exatamente formas para que a pessoa, inclusive, possa recolher isso pela internet, ele possa recolher isso num banco definido. E aqui na nossa parte náutica, nós não conseguimos nem recolher aquele seguro obrigatório, como o de automóvel, aquele DUT, né, que é aquele que você tem que pagar, que é um seguro para acidentes, né, que de um automóvel que todos têm que pagar. Na área náutica, a gente nem consegue recolher isso, porque não tem empresa de seguro que possibilite fazer o recolhimento disso. Tá? Então imagine o transtorno diante disso, de um IPVA instituído em nível nacional e dando a chance para cada gestor de estado poder aplicar isso. Ou seja, se eu hoje for te vender um barco e for solicitado um nada consta na Marinha, eu demoro no mínimo 3 a 4 semanas para poder ter as informações sobre aquela embarcação. Isso não é integrado como nós temos num Detran, nós não temos isso de uma forma clara e ágil para que todos possam estar tendo esse tipo de informação. Então, nós vamos ter aí, se nós não nos anteciparmos, não nos unirmos, tá? Independente, aqui não estou pregando uma desobediência fiscal, eu estou querendo que isso tenha uma finalidade e que todos possam contribuir nos moldes que já existem em outros países, tá? Que no caso nosso aqui, a conclusão que eu chego é que primeiro faz o buraco, para depois ver o que vai construir. Né? Então, se no caso não construiu nada, o buraco fica aberto. Né? Então, quem cair dentro, caiu. E daí vamos para frente. Então, essa é a minha opinião, e eu não sei qual é a tua, mas eu gostaria de deixar aqui aberto para que a gente crie um fórum de discussão, né? Para que a gente possa ter algo que seja justo. Né? Perfeito. Tua fala foi perfeita. Eu não tenho o que acrescentar. Pelo contrário, concordo com 100% que você colocou. Nós estamos, sim, num momento muito importante. O setor náutico está num momento muito importante. Já ouvi falar que algumas associações, enfim, alguns players aí da náutica estão junto ao Senado, mas ainda não vi nada de concreto. E se nós deixarmos isso passar, depois não vai ter mais volta. Pelo menos precisaremos depois, claro, nos aproximar dessa lei complementar para que a gente possa saber o que nós vamos construir nesse buraco, como você muito bem colocou. Porque se a gente não se aproximar dessa lei complementar, eu acho que vem um Frankenstein aí de IPVA para embarcações. Então a gente precisa sim estar próximo do Congresso, precisa estar próximo do Senado, precisa estar próximo daqueles que vão promover essa lei complementar lá na frente, no ano 2024, que a ideia é terminar isso em 2023, para 2024 saírem leis complementares regulamentando todas essas modificações trazidas pela proposta de emenda constitucional. Mas, João, muito bom te ouvir, porque a tua experiência aí é impressionante. Eu não conhecia ninguém que já tinha pago PVA sobre embarcações. Tá vendo? Hoje eu soube que aí 2 clientes teus, 2 amigos teus, recolheram. E a questão do ressarcimento, esquece. Ressarcimento é algo que fica para o neto, bisneto, e esse ressarcimento não vem. É muito difícil. O país ainda precisa avançar muito nesse critério, tanto de tributação, quanto do sistema tributário nacional, do sistema tributário, quanto na questão do retorno efetivo, né, na contraprestação daquilo que realmente eu pago a título de tributo e precisa retornar a título de serviço público, como no caso de um tributo pago indevidamente, um tributo pago de forma equivocada, que eu preciso sim ser ressarcido imediatamente. Mas o nosso país ainda não chegou nesse nível de maturidade fiscal. Eu acho que é um tema muito importante, tá? O nosso país
que nós amamos, é um país maravilhoso. Eu fico extremamente chateado quando eu ouço falar de países, de outros países, né? E é incomparável as belezas e o que nós temos aqui de qualidade climática e potencial do próprio brasileiro, né? E nós perdemos, às vezes, a chance de... Às vezes não, né? Nós perdemos a chance de criar aqui um polo turístico que não existe no mundo, né? Com essa extensão territorial que nós temos, tanto de águas interiores como águas costeiras, como nós temos potencial de indústria náutica, porque eu sempre cito para as pessoas que qual é a montadora automobilística 100% nacional, né? E nós temos montadoras de barcos aqui que são 100% nacionais, tá? Que estão lutando contra tudo e contra todos. E essas indústrias não têm nenhum tipo de incentivo, tá? Nós tivemos na década de 60 a 80, nós tivemos aí incentivos fiscais para a marinha mercante, né? Mas nós temos aqui no Brasil duas marinhas. Nós temos a marinha de guerra, né, a qual nós somos subordinados, e temos também a marinha mercante, que também é subordinada à marinha de guerra. Só que as duas marinhas, e nós estamos no meio, sem amparo nenhum. Então, dentro dessa nossa atividade que nós amamos e eu acho que o Brasil merece, nós temos que criar algo que seja realmente para avançar. E não para poder retroceder ou para ficar cometendo erros, tá? Que os erros as pessoas parece que não aprendem, né? As pessoas parecem que fazem questão de ficar ressuscitando algo que, gente, não vai levar a nada. Você acha que você tem até alguns dados bem legais dessa parte da questão da nossa marinha mercante, né? De números. Você citou para mim anteriormente. Nós temos casos, né, que é conhecido, que inclusive tudo aqui no Brasil é criado inicialmente com uma proposta fantástica e depois se torna um poço sem fundo, ou de corrupção, ou de dinheiro mal gasto, né? Então isso daqui é público e notório. Então, aqui, se alguém for buscar aí o que foi a Sunamã, né, que era... que nós chegamos a produzir navios aqui, e depois isso daí acabou sendo sucateado. Nós tínhamos um parque aqui industrial gigante, né? E hoje, por exemplo, nós temos aqui uma frota mercantil, né? Não vou falar frota de lazer, mas uma frota mercantil que é 10 vezes menor do que da Indonésia, daquela região lá da... Então, se você pegar a parte mercantil brasileira, que são quase 900 barcos, 900 navios, nós estamos falando contra 8.000, 9.000 navios de países que não têm a extensão que tem o Brasil, né? E aqui nós estamos discutindo hoje de questões de fazer com que tenha uma distribuição de renda, que tenha recurso para todos, que as pessoas tenham uma melhor formação, né? A nossa parte náutica necessita de uma melhor formação em todos os aspectos, né? Nós temos aqui construtores que estão hoje exportando embarcações, que é o nosso caso, o caso da Schaeffer. Nós estamos mandando barcos para fora do país e lá fora nós estamos sendo reconhecidos. E aqui no Brasil nós estamos tendo só a criação de nova jabuticaba, né? Então é complicado, é algo que eu falo até, desculpa até esse desabafo, a proposta não é essa, mas eu também gostaria de pegar suas considerações finais. Mas talvez até em cima disso, o próprio IPVA pode vir a fomentar o negócio, na verdade. Então, de repente, ele pode melhorar a parte de sinalização náutica, ele pode melhorar a parte de comunicação. Se ele tiver a destinação correta, talvez ele venha até a melhorar o segmento e fomentar a indústria, porque se, como o Michel falou, se ele for progressivo, e progressivo de uma forma onde o novo pague menos, e o quanto mais antigo ele for, porque ele vai ter maior emissão de gases, ele é um produto que gera mais custos, né? Você vê, seguro você não consegue fazer com barcos antigos. Então, isso talvez venha a fomentar se for bem escrito. Então, é o que você citou. Eu acho que, na minha opinião, é um assunto que ele deve ser debatido amplamente. Ô Michel, eu tenho os comentários finais que meu pai pediu, mas eu fiquei curioso, até como você é um lancheiro, e
e o pessoal fez a consulta com você entre comprar o barco de 80 e 70 pés. Eu gostaria de saber a sua opinião, assim, porque a pandemia trouxe para nós uma noção bem interessante de não perder o momento nosso de vida, né? De curtir os momentos. Hoje, sabendo da criação de PVA e tendo essa informação que você tem, que não vai ser aprovado para agora, até o final do ano, ainda vai faltar uma lei complementar, ainda tem muito para se discutir. Você deixaria, que estivesse com os planos de comprar uma lancha agora, você deixaria de fazê-lo em função da cobrança do IPVA? Não, é o que eu digo. O sonho, né, ele se sobrepõe aí a esse receio, a esse medo. Claro que existem aqueles que são apaixonados por isso, como eu, por barcos, mas também tem aqueles que não são tão apaixonados. Aqueles que navegam muito pouco, aqueles que querem comprar um barco, enfim, por N motivos. Mas nós vamos ter várias vertentes aqui. Aqui eu passaria a noite inteira falando sobre isso, também porque é um tema que eu gosto muito, né? A náutica. Não sobre PVA, não sobre tributo, mas sobre a náutica. Claro que aqui a gente está trabalhando numa zona cinzenta, a gente ainda não tem nada definido. Nada definido. Os veleiros, por exemplo, vão ter que pagar PVA também. Então, como é que essa turma também do veleiro vai entender isso? Que é uma turma ali muito unida também, enfim, nunca pagaram, não são considerados aí veículos automotores, mas essa discussão, volto a dizer, ela já vai ser superada. Será que o Poder Judiciário vai se manifestar contra esse PVA? Tudo isso pode acontecer, pessoal. A ideia da reforma é terminar a judicialização, né? Ou seja, os processos na justiça. Mas pode ser que essa reforma, e os tributaristas praticamente no Brasil inteiro estão dizendo isso, nós tributaristas teremos muito trabalho, porque vai aumentar a judicialização. Será que o PVA não vai ser um capítulo desse livro de judicialização nesta nova etapa? Pode ser que sim. Como foi lá em 86? Pode ser que sim. Eu estou muito curioso para saber o resultado disso aí, nos próximos meses, nos próximos anos. Michel, eu não estou curioso, eu estou apenas visualizando, né? Eu não sou Nostradamus, mas eu estou visualizando que é algo que está fadado ao erro, tá? Por quê? Não existe critérios, tá? Nós estamos na contramão dos fatos. Hoje o mundo está focado em ecologia, o mundo hoje está focado no aquecimento global. Nós temos a obrigação de qualquer tributo que seja criado, que seja analisado para qual é a finalidade. Porque se você vai fazer algo progressivo e vai incentivar aquilo que polui mais, porque eu concordo com você, eu vendo muitos barcos aí de 10, de 15 anos que estão muito melhores do que de 2, de 3 anos, tá? De estado de conservação. Mas os motores são ainda daquela época. São motores que têm outro consumo, que têm outro tipo de emissão de gases. Então, hoje nós temos na Suécia, por exemplo, os barcos já híbridos, nós já temos barcos elétricos, tá? E deixar a cargo para que cada gestor de um estado ele dê a sua isenção, tá? Volto na parte da briga fiscal, porque, poxa, você tem, no caso de São Paulo, você tem isenções para o rodízio, para o carro que é elétrico, você tem diminuição de tributo para um carro híbrido, para um carro elétrico. Agora, se nós estamos para virar a página, para ir para algo que seja sustentável, e aí nós vamos incentivar aquilo que é o antigo, tá? Vamos voltar para as caravelas, para poder voltar para a parte porque não tem motor, né? Aí logo vamos colocar ali um catavento para poder medir qual a intensidade do vento que você está consumindo, né? Para que você possa pagar o tributo. Então, gente, eu acho que o caminho não é esse.
né? O caminho é exatamente de criar algo que seja justo, tá? Porque o nosso país merece e nossas autoridades têm obrigação de debater sobre o tema, tá? E eu gostaria muito que deixar aqui para que a gente possa ampliar essa mesa de debate, tá? Para que a gente venha deixar um legado, né? Eu não sei qual é a tua opinião, mas gostaria de ter tua colaboração. Mas acho que então é até bem legal, porque assim, a gente precisa liberar o Michel, e ele tá, acho que tem mais umas 2 reuniões hoje aí, mas eu acho que em cima de tudo isso, acho que a gente pode deixar aí para o pessoal comentar, para que a gente tenha uma sequência desse assunto, que a gente possa conversar também, fazer uma mesa redonda com mais pessoas, junto do Michel, se o Michel topar, obviamente, para a gente discutir um pouco mais esse tema, ter mais embasamento. Eu acho que é algo bem construtivo, né? Eu, da minha parte, gostaria de agradecer muito a participação do Michel. Eu acho que foi muito bom, eu não tinha esse conhecimento a respeito do tributo. A gente conversou, dá para ver que é uma coisa muito embrionária ainda, né? Mas se não fosse esses esclarecimentos, nós não saberíamos disso, né? Então, obrigado, hein, Michel? Muito obrigado pela participação. Antes, só de interromper um pouquinho, João Paulo, antes até da finalização, Michel, nas vésperas de um São Paulo Boat Show, 40 dias para iniciar esse evento maravilhoso, que esperamos o público para apresentar as novidades no geral, para todos os expositores. Qual é a dica que você dá? Você hoje, você ficaria amedrontado, porque o imposto, pelo que você falou, não é de imediato, tá? Isso aí ainda vai depender ainda de uma série de coisas. Então, ou seja, quem tiver para comprar um barco, né, na minha visão, dentro do que você explanou, ele pode comprar sem a menor, né, preocupação nesse momento, né? Porque ainda muita água vai rolar por aí. É isso? Exatamente. Espero que o São Paulo Boat Show bata todos os recordes de venda e que a indústria náutica cresça, enfim, exponencialmente nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos anos. Eu acho que esse imposto não vai fazer com que a gente deixe que o mercado aí fique estagnado e que as pessoas não comprem o seu barco, não sinta aquele prazer que é estar embarcado, aquele prazer que é navegar. Eu sou um otimista, né, e acredito que o São Paulo Boat Show vai sim bater o recorde do ano passado, dos anos anteriores, não tenho dúvida disso. E aproveito para me colocar aqui à disposição de vocês, usar o canal de vocês, o Mar de Amigos, que possui muitos seguidores e que é um canal aí visto por todos aqueles que amam a náutica. O trabalho que vocês fazem junto ao Mar de Amigos é muito importante, sobretudo neste momento, né, de discussão, e quem sabe algumas pessoas aí vendo a nossa live, né, possam escolher o caminho acertado, de comprar o barco, ou, enfim, pode ser que alguém tenha contatos aí junto ao parlamento, para que essas discussões possam chegar aos nossos parlamentares e que a gente tenha uma lei complementar mais clara, uma lei complementar trazendo todos esses aspectos aí, que a lei complementar é a norma geral, ela que vai trazer todas as normas gerais das legislações, para que as legislações dos estados possam absorver essa norma geral, essas regras, e possam implementar cada uma aqui no seu estado. Então, meus amigos, foi uma satisfação muito grande estar no dia de hoje aqui com vocês, na noite de hoje. Essa uma hora aí foi de muito aprendizado. Na verdade, eu aprendi muito aqui com vocês no dia de hoje. Muito obrigado mesmo. E, como já disse, me coloco à disposição para participar de quantos programas forem necessários para tratar deste tema e de outros temas que envolvem a náutica. Muito obrigado de coração. Michel, tecer elogios para você, eu acho que é infinito, né? Então, você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está com essa tarefa aí desse fórum, que eu tenho acompanhado, qual a importância desse fórum, né? E só temos que te agradecer por esse tempo que você
disponibilizou para a gente, tá? E, enfim, vamos todos juntos, né, buscar navegar cada vez mais, né? Porque Navegar é saudável. navegar é preciso. Portanto, Exato. vamos navegar, Michel, vamos navegar e vamos criar um mar de amigos cada vez mais amplo. Fica com Deus. E obrigado Um a todos, abraço, meus meus amigos. amigos. Chico. Boa noite.